Capítulo 334 de Black Clover no ar, depois de uma pausa de uma semana. Mais uma pausa, né, senhor Tabata? Chega de pausas nesse mangá, pelo amor de Deus. E nesse capítulo a gente teve mais uma reviravolta fodástica que veio escaralhar tudo nessa história que apresentou aí. O verdadeiro poder do Lucius mostrou na prática como funciona o plano dele. Teve o Asta em choque, sendo esmigalhado psicologicamente mais uma vez, coitado do Pia. A irmã Lily se transformando num ser humano perfeito, que vamos combinar, tá muito longe de ser perfeito, porque parece mais um NPC agindo de forma mecânica. E se aquilo ali é felicidade, senhor Lucius, eu prefiro ser triste pro resto da minha vida, querido. Não quero ser feliz assim, não. Então vamos lá pra análise de hoje do mangá. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo de membros aqui, que eu dei o nome de Cloverianos, que é uma forma aí que vocês têm de poder me apoiar aqui no canal, para poder melhorar a qualidade dos vídeos, né? Para eu poder trazer mais conteúdo, já que os vídeos eu produzo sempre nos meus horários de folga, que são pouquíssimos. Então, depois eu vou também postar lá na aba comunidades os benefícios, tá? Mas enquanto eu não posto lá, já se torna membro aqui para poder ajudar o canal. Mas vamos lá, por quê? O mangá começa dando continuidade direta aos acontecimentos do capítulo anterior, né, o 333, com o uso aí de um narrador que vem para poder contextualizar a gente sobre a evolução do Asta nesse 1 ano e pouco que se passou no time skip, e é através disso que a gente descobre o quão forte o Asta ficou. Não só se tratando de atributos de antimagia ou de capacidade de batalha corporal ou até dos músculos dele, né, que são bem bombados, a gente já sabe, mas também como ele ficou forte intelectualmente, já que nesse tempo ele foi capaz de identificar mais uma vez as suas limitações, não que isso fosse algo muito impressionante, já que ele é capaz de identificar isso desde sempre. Ele sempre foi muito realista em relação às suas limitações e capacidades, ele nasceu sem magia, né? Mas ele de fato entendeu o quanto era importante ele analisar profundamente isso e criar uma estratégia que permitisse que ele pudesse usar a união demoníaca com Liebe ali por mais de 5 minutos. E grande parte dessa evolução de análise de batalha e de criar, né, essas estratégias se deve aí ao Lucifero, é o grande culpado, vamos dizer assim, já que a batalha contra o Lucifero foi a mais difícil da vida do Asta, né? Foi contra o inimigo mais experiente que ele tinha enfrentado até então, e foi justamente por perceber que batalhas contra grandes inimigos, pessoas, né, seres ali muito fortes, requerem mais tempo, mais habilidade e mais raciocínio, que ele foi capaz de criar uma estratégia em que ele controla a liberação da antimagia justamente para ela durar mais tempo. É como se fosse uma receita de bolo, só que ao contrário. Se você quer um bolo maior, você dobra a quantidade de ingredientes, que dá certinho, sem falha, fica bem gostoso, né? Não vai ficar solado. Só que aqui o Asta coloca metade dos ingredientes para poder dobrar o tempo de atuação. Realmente foi uma solução muito inteligente e que com certeza surgiu aí da análise do Lucifero, tá usando só metade do seu poder, e que mostra como ele não é um bacasta, tá bom, Noelle, né? Ele pode ter uma personalidade mais espoleta, mais infantilizada. Inclusive eu vou deixar aqui em cima no card um link de um vídeo que eu fiz analisando a personalidade do Asta, né? Mas tem uma coisa que ele nunca foi. É burro, porque pensa só, gente, só uma pessoa muito inteligente conseguiria nascer sem magia nenhuma num mundo onde a magia é a essência da vida, driblar essa deficiência tão grande, chegar onde ele chegou e alcançar as conquistas que ele alcançou. E eu acho que agora a gente já pode combinar, sem dar treta nenhuma, que ele é de fato o cavaleiro mais forte de Clover, né? Mais que o Yuno. Inclusive, né, pra quem tava brava aí até hoje por causa dos upgrades que o menino amado pela Amanda tinha recebido e o Asta não, agora vocês já podem ficar felizes, ó. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que esse conceito do Asta usar uma parte do poder dele focado só numa parte do corpo e tal, pra poder potencializar e deixar isso mais forte, é semelhante ao uso do Ren lá em Hunter x Hunter. Provavelmente pode ter sido alguma inspiração aí, né, na obra. A gente sabe que o Tabata se inspira em outros mangás para poder criar a história, e na hora que eu vi isso eu já associei, na hora. Depois dessa breve contextualização que o mangá traz pra gente, o pau já começa a torar e o Asta vai pra cima do Lucius. E é aqui que a gente consegue visualizar de fato como o nosso Pia evoluiu absurdamente. Ele não só consegue acompanhar o ritmo do Lucius, como ele quase chega a atingir o inimigo dele, né? Enquanto ele não se deixa ser atingido também. No primeiro ataque do Asta, o Lucius, vagabundo, se teletransporta, mas mesmo assim os reflexos do Asta agora estão
muito apurados, né? Tão apurados que ele consegue desviar com facilidade do golpe que vem contra ele, e isso mostra a velocidade dele, como tá completamente absurda. Enquanto a luta tá rolando, o narrador vem, contextualiza mais um pouco a gente sobre o fato de que a magia do tempo é invencível. Eu acho que isso já é meio óbvio, né? Porque se o Lucius pode não só manipular ali o tempo atual, como prever o futuro, ele consegue saber tudo o que vai acontecer, alterar o presente, parando o tempo e manipulando ali a situação para criar uma nova linha do tempo do jeito que ele quiser. Então, como é que luta contra uma pessoa assim? Só que com essa batalha a gente descobre aí e consegue entender um pouquinho mais sobre como a antimagia, aonde a antimagia na verdade se situa em relação à magia. É citado ali que o poder do Asta é o inimigo natural contra o poder do Lucius. E o que significa para o vilão na prática? Significa que a antimagia simplesmente não é rastreável por dois motivos. Primeiro porque ela anula tudo o que ela toca, ou que toca ela, né? O que chega perto ali. Então anularia o futuro, entre aspas, pro Lucius não conseguir enxergar, né? Porque se ele enxergar o futuro, ele sabe o que vai acontecer. Então, como ele usa a magia do tempo para poder prever o futuro, a antimagia anularia a linha temporal do Asta, fazendo com que ele seja completamente imprevisível pro Lucius, porque ela deixa tanto o Asta quanto o Lieb invisíveis pro poder e as previsões aí do vilão. E como a gente já viu com o Julius, o Lucius usa também um sensor de mana para poder entender os movimentos do adversário dele, a posição em que ele tá, como ele se move e tal. E se nem o Asta nem o Lieb tem mana, não tem como o Lucius rastrear essas coisas, né? Isso aí faz com que o desgraçado tenha que lutar na raça, gente. Diferente de como ele tá acostumado até então, né? Porque ele sempre fica prevendo o que vai acontecer. Então, durante a batalha contra o Asta, ele simplesmente precisa usar os instintos dele, né? Os próprios reflexos, já que não tem como ele saber o que vai acontecer nos próximos segundos. E é exatamente por isso que ele fica muito puto com o Asta, ter a antimagia aí. Porque o Asta faz ele ficar fugindo e andando, ou então voando em círculos, o que leva o Lucius a fazer uma avaliação rápida de que não adianta ele lançar um feitiço a média ou longa distância, já que o Asta pode anular tudo, então a melhor chance que ele vai ter é uma batalha corpo a corpo, o que também é um problema grande agora com a evolução do Asta, né, com ele tá tão forte. Na verdade, eu acho que ele ter permitido o Asta viver foi uma espada de dois gumes, né, uma lâmina de dois gumes. Eu não sei como é que é esse ditado aí, mas foi complicado pra ele. É muito foda ver as caras de chocado que o Lucius faz cada vez que o Asta ataca ou se esquiva, porque ele realmente não tinha ideia do que ele podia esperar de fato do Asta, já que tudo que ele sabe sobre o menino é baseado no que ele ouviu do Adramalek, que viu lá a batalha contra o Lucifero, das lembranças do Julius, que são de uma época que o Asta era bem mais fraco, ou então de algum fofoqueiro aí do reino que ficou no portão cuidando da vida dos outros. Mas o fato é que, se tanto com magia quanto fisicamente é extremamente difícil para o Lucius lidar com a força do Asta, ele precisa criar uma situação em que coloca o Asta em vulnerabilidade para que uma brecha seja aberta e ele consiga se sobressair. Como é que o vagabundo faz isso? Ele ataca o Asta psicologicamente, o que é um golpe muito baixo que alguém podia fazer, tão baixo até para os níveis do Lucius, né? Ele já tinha chamado o Asta de defeituoso, de erro do mundo, chama ele de ameaça da paz para poder fazer o quê? Usar o ponto mais fraco do Asta contra ele, que é o amor que ele sente pela irmã Lilia ali. Olha como ele é baixo. Ele acabou de ouvir a declaração do Asta para ela, uma declaração que ficava explícito, que não era a primeira, e o Lucius não é burro, né? Da forma que o Asta falou ali, ele entendeu na hora que o Asta alimenta esse sentimento e essa esperança de ficar com a irmã Lily há muitos anos, então ele vai lá e usa o poder dele contra ela, transformando ela no que ele chama de ser humano perfeito e verdadeiramente feliz. E que vai vir aí com mais uma paulada pra cima do Asta, né? Porque ela pede pra ele morrer pelo bem da humanidade. Gente, se eu já fiquei em choque, imagina o Asta, né, que já passa aí por toda essa pressão psicológica desde que ele nasceu e que tá passando agora por uma paulada atrás da outra em questão em minutos. Então é bem complicado. Ele tá recebendo uma enxurrada de emoções negativas uma em cima da outra, sem parar. Ele acabou de ser rejeitado
mais uma vez pela mulher que ele ama e que é a única referência de mãe que ele tem. Eu tenho até que fazer um vídeo em relação sobre isso, além dela ser a única pessoa que realmente acreditou no potencial dele desde pequeno. Vê ela sendo transformada e morrendo na frente dele de forma figurativa, né? Mas ele vê a vida dela partindo pro outro lado sem poder fazer nada, sem que ele possa impedir, e ainda escuta ela mandando ele morrer. Cara, é muito embaçado. O Lucius escolhe ela e faz isso porque, de uma forma muito rápida, ele entendeu que fazer isso com ela afetaria o Asta mais do que fazer com qualquer outra pessoa. E aí ele cria uma situação muito sádica para poder humilhar completamente o Asta e deixar ele tão desestabilizado que ele simplesmente fica paralisado, em choque, sem reação. Foi exatamente isso que aconteceu. O mais foda ainda é que alguns instantes antes, o Asta tinha acabado de prometer para a irmã Lily que ele faria ela feliz. E o Lucius também usa isso contra o Asta, né? Mostrando pra ele que agora sim ela é verdadeiramente feliz. Tipo, eu sou capaz de fazer ela feliz, de verdade. Não você, né? Você não pode cumprir essa promessa. Essa, com certeza, é uma das provocações supremas que o Asta vai passar, se falando em estrutura de roteiro na jornada do herói. E isso fica ainda mais nítido com a fala do Lucius, quando ele diz que o Asta não pode derrotar ele do jeito que ele tá. Aqui ele não tá falando de poder físico ou mágico, tá? Ele tá falando de força mental, força psicológica. Ele tá dizendo que o Asta não tá preparado para enfrentar o verdadeiro desespero e por isso ele não tem como vencer. Porque o desespero simplesmente paralisou o Pia, fazendo com que ele tivesse ali, ficasse totalmente incapacitado. Tadinho, gente, de verdade, o Lúcio simplesmente desestabilizou completamente o Asta, fazendo com que ele não conseguisse raciocinar o suficiente para poder focar no ataque que tá vindo contra ele. Consequentemente, ele não conseguiu impedir de ser atingido, o que faz com que ele receba um corte brutal no meio do peito dele, provavelmente muito próximo de um golpe fatal. No último quadro ali do mangá diz que ele foi atacado ali, né, vencido fisicamente, no coração também. Não lembro exatamente como era a frase, mas no coração não significa que destruiu o coração do Asta fisicamente, assim, né, com um golpe, mas sentimentalmente, porque o que o Lucius fez com a irmã Lily usando ela ali, destruiu o coração, é aquele sentido figurativo, né, o coração é o amor. E o mais foda é que o Tabata trabalha de forma maestral aqui os painéis pra, através dos olhos do Asta, mostrar o quanto ele tava completamente focado, né, na luta, e controlando completamente, assim, o seu raciocínio, o seu poder, com um olhar e uma expressão muito forte, muito intimidadora, pra ir passando pra uma expressão e um olhar de desespero absoluto em alguns segundos. Gente, essa sequência ficou tão bem feita que nem parecia que eu tava lendo um mangá, parecia que eu tava assistindo um anime, parecia que realmente tava animado. Ficou muito foda, de verdade. Mas vamos falar especificamente do Lucius agora, porque no meio da batalha a gente descobre que, por ele ter nascido numa família de hospedeiros demoníacos, que obviamente não só fazem contratos, né, pra poder hospedar aí os bichão do inferno e usarem o poder dos demônios há muitas gerações, eles também estudavam sobre os demônios. Para você poder fazer o pacto lá, você precisa estudar para você entender, né? Então eles também deveriam fazer muitos experimentos a ponto do Lucius conseguir descobrir como purificar o poder demoníaco. E aqui, tanto a tradição cabalística da Qliphotht quanto da Serinfote, acho que entra muito forte, porque se vocês não lembram, eu já expliquei em outros vídeos aqui que uma é reflexo da outra, né? As duas faces da mesma moeda. A Qliphotht é como se fosse uma versão da Sephiroth do mundo invertido ali, de forma bem resumida para não tomar muito tempo aqui do vídeo para vocês entenderem. A Qliphotht é a árvore da morte em oposição a Sephiroth, que é a árvore da vida. Quando os anjos de Deus se rebelaram lá, perderam a batalha contra os que se manteram fiéis lá contra o Todo-Poderoso e foram expulsos dos céus, eles se desconectaram totalmente de Deus, né, se tornando puramente trevas e passando a habitar os mais profundos abismos, ou seja, as esferas clifóticas, lá no submundo, né? Que são o oposto do que eles representavam enquanto anjos na Sephiroth. Por isso, para cada esfera positiva da Sephiroth, para cada anjo, né, que pertence a ela, a gente tem uma esfera negativa da Qliphotht e um demônio que pertence a ela. Só que a energia da Qliphotht é originária da Sephiroth, né? Da mesma forma que a natureza de um demônio é originalmente angelical, já que eles eram anjos antes da queda, né? Então, a gente tem o ápice
ápice da dualidade aqui, o bem e o mal, a pureza e a perversão, a luz e as trevas, o yin e o yang. E como a energia da Qliphothoth é uma energia desgraçada, né? Ela precisa passar por um processo de purificação. E quem faz esse processo de purificação das energias das trevas, das energias demoníacas e tal? Ele mesmo. O Lúcius, que aprendeu esse conceito cabalístico aí e passou a purificar o poder demoníaco para restabelecer esses demônios de volta às suas origens como anjos, né? E, obviamente, ele foi o primeiro a usufruir disso, já que, aparentemente, o Astaroth não existe mais. O Damat lá tinha dito que o Astaroth tinha sumido do submundo, né? Nunca mais ninguém viu, nem ouviu falar dele, a Megícula tinha ficado no lugar e tal, lembra? Como que um dos 3 governantes do submundo ia desaparecer por completo assim, nunca ia mais ter notícias? O Lúcius aprendeu a usar a magia da alma dele para poder purificar os diabudos tudo lá, fez isso com o Astaroth e incorporou o poder dele, né, sobre ele. E a prova disso é que a transformação que ele sofre aqui, ao liberar mais o seu poder, não é uma transformação demoníaca, é uma transformação sagrada, ou seja, com base em tudo o que eu já falei aqui, é uma transformação angelical, provando o que eu e mais uma cacetada de gente vem falando aí há bastante tempo, que nós teríamos anjos em Black Clover aqui sim. Tá aí a prova pra vocês. Eu espero que não esteja errada essa minha descoberta. Só que, muito mais que um anjo, essa transformação do Lúcius é baseada nos serafins, que são a mais alta patente dos céus, né, ficando abaixo só do próprio Deus mesmo, e que são seres que possuem, em geral, 6 asas, sendo que alguns têm mais, né? E é interessante notar aqui que o Lúcius está com 5, o que pode ser só um erro na hora de desenhar ali, ou pode ser que essa ainda não seja a sua transformação completa, e ele vai ganhar ainda mais asas. E os serafins, basicamente, são seres que possuem o poder de iluminação e de purificação, o que bate completamente com o plano e as habilidades do Lúcius aqui na história, já que ele é capaz de purificar a humanidade, os poderes demoníacos, trazer iluminação para os seres vivos através aí desse poder e tal, né, que é o que ele vai fazer, ou pelo menos o que ele quer fazer. Um serafim pode dispersar completamente a escuridão e purificar tudo que é impuro, e é exatamente isso que o Lúcius está propondo, né, e que ele mostrou ali fazendo com a irmã Lily. E para ressaltar ainda mais isso, a gente vê esse processo de transformação das trevas em luz, na transformação ali do Lúcius. Quando ele se ativa, ele tá ali num modo completamente todo preto, né? Tem uma luz branca ali brilhando ao redor dele, e tem um foco de luz bem aqui no centro, né? E aí os chifres dele aparecem pretos e a gente vê essas trevas dos chifres se dispersando e se tornando brancos, né? O surgimento também de 2 auréolas aqui em cima da cabeça dele, e a auréola é um símbolo angelical. E o demônio purificado aparece retornando à sua origem divina que ele tinha antes da queda. Resumindo, genial. O Tabata manja muito mais de cabala do que provavelmente aí a maior parte dos judeus que são mestres nessa arte, gente. Ficou muito bem o conceito que ele trouxe aqui. Só que, diferente dele, a irmã Lily não era um demônio, né? Nem tinha contrato com um. Só que com a queda de Adão e Eva, os homens também foram desconectados de Deus. E aí eles foram entregues a toda sorte de paixões, pecados, né? E por que não dizer trevas também, já que tudo que não está conectado a Deus está na escuridão. Então, o que o Lúcius faz aqui é tocar na cabecinha dela e restaurar ela a origem divina do ser humano antes da queda, né, lá do Jardim do Éden, para o ser humano voltar a ser como ele era quando tinha acabado de ser criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Só que o Lúcius pensa por si só, né? Enquanto ela fica parecendo um NPC, ali, um androide sem emoção, vontade própria, com um olhar vago, distante. Por quê? Porque o Lúcius não pode transformar os humanos e deixar eles lá do jeito que eles quiserem, né? Na verdadeira origem deles, na verdadeira forma. Ele precisa controlar a alma deles, controlar a mente, porque senão ele não vai conseguir dominar e nem controlar os caras. E aí eles poderiam fazer um motim, o ser humano poderia fazer um motim. Então que felicidade é essa que você não é livre para pensar, para sentir, para ser você? Fica aí o questionamento. Com isso, a gente tem a confirmação que na real era algo já esperado, né? Que a magia do Lúcius é a magia da alma e que ele vai usar isso aí para poder recriar a humanidade junto da magia dos irmãos dele, e que isso aí tudo se encaixa bem perfeitamente para esse plano retardado dele aí dar certo. E ele fala aqui que a alma é a fonte de tudo, não só a fonte da vida, né, como a fonte da magia do ser humano. O que pode significar que o Asta não tem a alma.
né? Que em algum momento aí, quando o Asta foi nascer, a alma dele tenha sido dividida e aí se tornou Asta e Lieb, né? Por algum motivo que teria que ser explicado depois, dando origem aí aos dois. O que poderia explicar o fato do Lucius ter tocado no Asta e não ter acontecido nada. Não só por causa da antimagia, tá, gente? Mas pelo fato da alma do Asta ter sido dividida em mente, que é ele próprio, e dando origem à antimagia, com a outra metade sendo o Lieb. Ia ser bem interessante, vai ser bem interessante se tiver um conceito desse daí. Apesar de ter tomado um golpe tão duro ali na última página, né, o Asta se saiu muitíssimo bem nessa batalha, principalmente se a gente levar em consideração que ele não estava usando 100% do poder dele, e sim 50%, e mesmo se ele estivesse usando 100% do poder que ele tem, ele ainda não atingiu o ápice da sua força, porque ele não atingiu totalmente a união plena, o que pode vir a acontecer caso essa teoria de que ele e o Lieb são as duas metades de uma alma, de uma única alma que foi dividida, né? Porque daí, no final do mangá, eles se fundiriam totalmente e voltariam a ser um só. Além do Asta também ter sido muito inteligente nessa luta, alternando entre as espadas, né? Pra poder surpreender ali o Lucius e impedir os avanços do vilão em vários momentos. Fora tudo isso aí, tá? Já deu 24 minutos. É legal a gente comentar também que esse visual de corno parecido com o cervo faz alusão, claro, aos cervucianos, né? Que eram aí o batalhão que o Julius fazia parte antes de se tornar rei mago, e os cervos possuem uma simbologia de pureza, de renovação e de renascimento, e por causa da forma dos chifres dele, muitas vezes ele é associado à árvore da vida, como é no caso dos indígenas americanos, por exemplo. E a árvore da vida nada mais é do que a Sephiroth, que eu já expliquei o conceito aqui, né? Isso tudo aí pode vir aí mostrar mais pra frente, né, o ritual de mortalidade do Lucius, né, pra colocar ele numa esfera divina, no reino dos deuses, o que poderia dar pra gente uma visão sobre a origem da Mana e como é que ela veio existir no reino humano. O que seria bem interessante e bem provável que vá acontecer. Bom, gente, mas é isso. Me contem aí o que é que vocês acharam desse capítulo, que, ai, meu Deus do céu, foi muito bom. Acho que foi um dos melhores capítulos de Black Clover até agora. Parabéns, Tabata. Eu queria que você tivesse um Twitter para você poder ver os fãs do mundo todo, né, tão felizes e o quanto a gente admira o seu trabalho. Alguém dá um jeito aí de mandar o Tabata fazer um Twitter, pelo amor de Deus. Gente, deixem o like de vocês aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal e a gente volta semana que vem com mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Esse capítulo vai render mais coisa. Beijos, tchau!